Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, dia 7 de novembro de 2021, em nossas sessões semanais de vídeos em torno de análise e pensamento sobre outras obras culturais, mais no ramo da filosofia, né? E agora nós estamos vendo uma obra que nós pretendemos publicar, que gira em torno de três obras, né? A obra se chama Organicidade Pragmática, Deus e o Caos. Nós estamos vendo, analisando três obras: Jesus Cristo Libertador, de Leonardo Boff, A Dobra, de Gilles Deleuze, e Ser e Tempo, de Heidegger. Nós já vimos uma exposição preliminar sobre cada um dos autores e suas obras. Agora nós estamos fazendo o que chamamos de interlexões, um estudo comparativo entre duas leituras, um estudo entre duas leituras. E já vimos interlexões entre duas leituras de Jesus Cristo Libertador e Ser e Tempo. Já vimos na sessão passada sobre Jesus Cristo Libertador e A Dobra, e agora nós vemos A Dobra com Ser e Tempo. Nós fizemos um esquema só para abreviar o que a gente já fez, né? Um esquema que não é tripartite, mas um esquema sobre nossa visão das três obras e sobre essa seção de interlexões, né? A primeira interlexão, Jesus Cristo Libertador e Ser e Tempo, nós já falamos, foi uma interlexão de obras, em nosso ver, paralelas, verticais. Jesus Cristo Libertador é teologia e Ser e Tempo é filosofia. Não são obras iguais, né? Mas elas são paralelas. São paralelas na questão do tempo, do ser, né? E nós já explicamos isso na questão da morte, que implica um pensamento teológico. Depois nós vemos Jesus Cristo Libertador e A Dobra, que no nosso ver era em forma de dupla hélice, igual o DNA, do mesmo coisa, de teologia e filosofia, mas na obra existiu pontos, nós já explicamos isso, em que elas se conectam. Então elas não são totalmente paralelas. Aqui também tem coisa que se conecta, mas a preocupação foi eminentemente essa. E aqui, por conta da temática estética, se abordou muito uma análise teológica. Agora nós vemos A Dobra e Ser o Tempo. Nós pensamos, com a iluminação que veio da própria obra A Dobra, de Gilles Deleuze, em que ele fala do orgânico, né? Do todo orgânico, e fala do orgânico como se fosse uma boneca russa, uma matriosca russa. Matriosca russa é um brinquedo, e até nessa questão nós estamos já nos preparativos para o tempo do Natal. Vamos, dentro da liturgia, entrar no tempo do Advento, que é a espera do Natal de Cristo, né? Então, a matriosca é uma brincadeira, é um brinquedo russo, de uma boneca, igual as bonecas têm, só que dentro dela você abre e tem outra boneca dentro. Quem for pesquisar, nós até atrasamos um pouco a apresentar, queríamos ter um recurso para mostrar direto, né? Essa coisa da internet, né? Tem várias matrioscas, mas por conta do nosso passo recurso nesse sentido,
inclusive econômica, por enquanto, não sabemos a crise está passando, né? Não podemos fazer isso agora, mas pesquise na internet para ver o que é uma matriosca. Mas para nós a dobra e Ser e Tempo são obras filosóficas, mas elas se portam como matrioscas russas, né? Você abre a filosofia, você tem a ontologia, a preocupação de Ser e Tempo de Heidegger. Mas você abre a ontologia, tem uma questão estética, né? Que a preocupação de Deleuze com o barroco é uma preocupação que busca a ontologia, mas é já mais circunscrito à estética. Está dentro de ontologia, mas é circunscrito à estética. Aí já pode ir pegando outras coisas, psicologia, outras áreas do conhecimento que estão dentro dessa preocupação aqui. Né? Psicologia, psicanálise, sociologia, esquecemos de história que veio antes, né? São áreas culturais, mas dentro, como se fosse uma boneca russa, você abre e tem alguma coisa lá dentro. Né? Então essa é a nossa perspectiva da obra. Nós tiramos isso. Essa nossa perspectiva atual de matrioscas russas, né, bonecas russas, tiramos de Ser e Tempo, em que ele fala das dobras orgânicas. Dobrar, desdobrar, já não significa simplesmente tender, distender, contrair, dilatar, mas envolver, desenvolver, involuir, evoluir. O organismo define-se pela capacidade de dobrar suas próprias partes ao infinito e de desdobrá-la não ao finito, mas até o grau de desenvolvimento consignado à espécie. Desse modo, um organismo está envolvido na semente, pré-formação dos órgãos. E as sementes, como as bonecas russas, estão envolvidas umas nas outras até o infinito, encaixe de germes. Então essa passagem é que me deu essa questão da visualização de Ser e Tempo e a dobra e Ser e Tempo. Ser e Tempo é uma obra que veio antes tanto de Jesus Cristo Libertador quanto de a própria A Dobra. Mas nós já explicamos que ele se tornou um ponto de referência em vista da crise da década de 60. Isso é um dado histórico nosso conhecido de outros professores nossos, filósofos, né? Isso já no meados da década de 80, no início da década de 80 do século passado, quando nós estávamos cursando seminário católico, tinha a matéria de filosofia, alguns filósofos falando da crise falava de que se precisava voltar a Heidegger, né? Buscar a questão do ser fundamental. Aquilo dentro da crise da época no Brasil, aqui, como nós vivemos, né, da crise da ditadura que gerou o movimento das diretas já. Mas Ser e Tempo, ele faz uma quebra, ele pula, vamos dizer, uma boneca, né? Ele quebra o brinquedo e estraga uma boneca, né? Vamos dizer assim, no nosso ver. Porque ele busca um sentido de ir atrás de uma chamada ontologia ancestral, algo pré-ôntico, algo, ele sempre fala o conceito geral de Ser e Tempo é a questão da presença, mas na tradução que nós temos, da editora Vozes, né, nós não temos físico, temos virtual. Também nós queríamos mostrar isso, mas não podemos,
Quiçá mais na frente consigamos algum recurso para mostrar, mas é só baixar o PDF, que nós baixamos gratuitamente, baixa o PDF de Ser e Tempo, e logo na parte 1 ele busca isso, mas ele quer fugir da chamada tradição escolástica. Então, para nós, ele quebra essa questão da boneca russa, fica faltando. Ele fala isso no segundo capítulo do livro 1, são 2 livros, nós já falamos, né? No parágrafo 6º, em A Tarefa de uma Destruição da História da Ontologia. Então ele já fala nessa quebra, né? Ele quer inaugurar algo novo. Então, aí se começa, né? Ele quer... Mas algo novo dele, ele se finca muito em voltar aos pré-socráticos, aquela indagação original. Mas ao quebrar, principalmente a escolástica, ele está seguindo uma linha já que começou em Kant, que nós já vimos discutindo, né? Quando Kant, na Crítica da Razão Pura, né, ataca a metafísica escolástica. Então ele também já tem de início uma visão kantiana de tentar pular aquela metafísica, como se fosse possível, né? Sem quebrar o todo da filosofia, o todo desse ou brinquedo, né? Ou um todo vendo também como uma semente, né? Um todo orgânico que floresce. Então gera problemas futuros que ainda não resolvem o problema que ele quer resolver, né? Ele vai chegar, vamos ler aqui no parágrafo, só o parágrafo 6º, um pedaço, quando ele fala, né, dessa questão e que ele indica que ele quer quebrar a filosofia escolástica, né? Mostrou-se na introdução que a questão sobre o sentido do ser não somente ainda não foi resolvida ou mesmo colocada de modo suficiente, como também caiu no esquecimento, apesar de todo interesse pela metafísica. A ontologia grega e sua história, que ainda hoje determina o aparato conceitual da filosofia, através de muitas filiações de distorções, é uma prova de que a presença se compreende a si mesma e o ser em geral a partir do mundo. Prova também que uma ontologia assim desenvolvida decaiu, se deteriorou numa tradição que a degrada e a deixa afundar no óbvio, transformada em simples material de reelaboração, como foi para Hegel. Na Idade Média, a ontologia grega desarraigada tornou-se corpo fixo de doutrinas. Sua sistematização pode ser tudo, menos a integração dos fragmentos legados pela tradição num único edifício. Aí, então, ele já começa falando aqui, ele fala que a filosofia grega, aqui ele remete aos pré-socráticos, tinha essa preocupação da presença e que ela foi deturpada pela a metafísica da Idade Média, inclusive pela metafísica de Hegel. E ele vai sempre buscar, e essa presença, eu tiro pré, aí esse pré ele vai procurar o que é da ontologia, o que é proôntico, o que é pré-ontológico, e ele vai jogar com esse termo e remetendo essa questão da presença, né? E vai fazendo um círculo que não progride, é um ciclo que fica lá, fica na presença. Essa é a nossa interpretação. Fica na presença e isso tem outras implicações, né? Em nosso ver, a metafísica escolástica, ela procurou dar uma volta para sair desse círculo vicioso, né?
na questão de Deus, na questão que Hegel elabora na sua visão sobre o barroco, né? Nessa dobra de um andar de cima, na possibilidade de ascender, na possibilidade de dobras ao infinito. Essa é a nossa visão inicial, né? E depois Hegel vai ver, Heidegger, são alemães, e o nome inicia com H, né? Mas Heidegger vai ver que a constituição ontológica ela só se fundamenta quando ela encara a perspectiva da morte. E ele fala numa questão da perspectiva da morte imprópria e da morte própria. Ele parte de um conceito que ele vai chegar na questão da presença, que a presença se depara com angústia. E a angústia inicial da presença é a questão do indivíduo e do outro, que nunca se resolve também. Ele não consegue sair disso também, né? Aí ele fala que o mundo gera, para o ser se firmar no mundo, ele tem de se sujeitar a uma impessoalidade que barra a sua individualidade. Heidegger apoiou o nazismo. Aqui, ele, além de ter apoiado o nazismo com a sua visão de lá da época, né? E já na época tinha uma divisão dessa questão do individualismo, e o individualismo é algo bem inerente ao pensamento liberal, né? Liberal capitalista, né? Mas a questão radical, aqui tem os indícios dessa radicalidade, que ele acha que o ser externo, a publicidade, sempre oprime o indivíduo. E essa é uma perspectiva que até hoje nós estamos vendo, inclusive nessa questão da nova direita, né? Ele vai falar muito desse sentimento, dessa angústia, esse sentimento de opressão do indivíduo, né? frente ao todo, né? Que não deixa ele se realizar na sua ocupação. A ocupação aqui, no início, ele coloca em ocupação, e sempre remete, o ser se realiza também na ocupação. A ocupação é de ocupar-se, de ter tarefa. Mas no português remete nesse sentido também, remete nesse sentido de se apropriar das coisas, né? O indivíduo no sistema capitalista se realiza na propriedade. E a questão da impossibilidade, da impessoalidade, para Hegel apoiar, foi a questão do movimento nazi-fascista, né, falar do totalitarismo soviético, e querer se tornar uma pessoa impessoal, não ter uma individualidade dela, né? E a individualidade como propriedade é o burguês essencialmente que tem. O trabalhador tem a sua individualidade no trabalho, mas fortemente subjugado. Então está aí, mas ele joga numa questão ontológica mesmo do indivíduo e os outros. Isso é uma coisa recorrente no existencialismo, essa questão do indivíduo, né? Que foi utilizada até uma frase famosa numa peça de Sartre, né? Entre quatro paredes, que o inferno são os outros. Na sessão passada nós encerramos fazendo uma alusão a Hegel, que é aquele que critica, e Hegel já fala no Senhor e do Escravo, ele busca a realização do sujeito nesse reconhecimento da intersubjetividade, que Heidegger aqui vai contra, né?
Aí nisso chega a questão da morte, ele vai ficar a morte própria, a morte imprópria. A morte imprópria, segundo ele, é a morte dos outros. E a morte própria é a sua. E a morte própria, ela tem de ser uma perspectiva. Né? Nós estamos vivendo uma situação de morte, ele vai falar depois outros termos como o clamor e o débito, que é a morte prematura da cantora Marília Mendonça, que consternou o nosso país, né? Vem justificar muito isso, né? Ele fala do clamor, é lógico, né? O clamor foi geral na internet, então, por isso a obra filosófica é sempre atual, né? E ele fala também do clamor e do débito. Primeiro, o clamor na morte imprópria, igual essa na morte do outro, ele fala que o clamor não é por causa de quem morreu, o clamor é pela própria pessoa, segundo ele. Segundo nós vimos. Ele vê que o clamor não se justifica no outro, se justifica na própria pessoa. A pessoa transmite que a pessoa, ao outro que morreu, ele já morreu, então ele já não sente mais nada. Não deveria ser um clamor assim, né? Seria um nada, né? Agora, nesse clamor, ele revela uma situação própria, né? E aí também tem a questão do débito. Tem um ditado que fala: toda morte tem sua desculpa. Se procura uma culpa, se procura um débito. Muitas vezes culpa a própria personagem. Nós vimos isso numa outra cantora da mesma área cultural, musical, da Marília Mendonça, que disse: não, eu sempre oro, não sei o quê, como até muita gente acusou, né? Que ela estava jogando a culpa para o outro, colocando débito, quem está devendo para o outro. E tem os débitos próprios também, né? A questão da culpa própria também, né? Que já é outra questão. E tem os débitos reais, que é os débitos da pessoa enquanto dinheiro, o que ela vai deixar, né? Se ela deixar pouco, muitas vezes, ou se ela deixar alguma coisa do que ela tem para outras, num testamento, geralmente, se uma pessoa famosa assim, ela tem poucos herdeiros, mas tem pai e mãe, né? E pode ter um ex-marido dela que tem um ex-companheiro, que é o pai do filho, pode reclamar alguma coisa da herança, e pode surgir uma coisa. Então, ele fala dessa questão do débito, né? É uma questão muito atual. Agora, voltando para a dobra, aqui, igual eu falo, ele fecha o círculo, e vamos dizer assim, na dobra ele fica só nessa perspectiva do andar de baixo. E não vê essa questão do andar de cima, né? De essa outra perspectiva, o clamor pelo outro, pela perda do outro, muitas vezes o débito da pessoa realmente como falta sentimental, né? Não tem. E Hegel, nós fizemos a última leitura, foi de Hegel, da Fenomenologia do Espírito, na parte da religião revelada, em que ele não fala cristianismo, mas quem vê no nosso último vídeo passado, quando tem lá a questão, nós colocamos Leibniz, mas a questão de Hegel, né, é a continuação, né, e outras possibilidades. Nós citamos Hegel, e tem essa questão da subjetividade como essa superação, né? Agora, quando ele se finca que tem o ser se vê na presença e não tem essa perspectiva metafísica de superação, ele, não vou dizer que não fala, ele fala que tem essa perspectiva, mas ele quer ver, porque para ele a cura está nessa presença atual aqui, né? Agora a metafísica tem essa outra presença, né? Presença em outro tipo de mundo, né? Aí que entra a questão da perspectiva religiosa.
Leibniz também não tem muito essa perspectiva de fora. Acho que as coisas. Leibniz, segundo a gente vê aqui, Deleuze até fala que o barroco, no início dele, ele já fala, né, que o barroco não fala de uma essência. O barroco fala da coisa real, fala o barroco remete não a uma essência, mas sobretudo uma função amparatória, um traço. Ele vai desenvolver toda a matemática e a questão das possibilidades, que é outra coisa que a pessoa tem. Né? Com a morte de uma pessoa, a pessoa morre, mas os que ficam geram uma outra possibilidade, né? Uma outra visão, muitas vezes uma visão obscura daquela pessoa, e aquela outra visão que está obscura naquela pessoa, muitas vezes ressurge com sua morte, né? E passa a valer na presença dos livros que estão aqui, né? Marília Mendonça mesmo, o hino sertanejo era muito reconhecido, né? Mas com a sua morte, sobrelevou a outra perspectiva sua, né? Que é a sua visão de feminismo dentro de um mundo eminentemente machista do sertanejo. Talvez se ela não tivesse morrido, ela aos poucos poderia cair no esquecimento. A moda tem a questão dessa questão antológica que nós estamos criticando de Heidegger, apesar de Heidegger, depois de procurar a antologia principal, ele despreza a escolástica, então ele quebra e muita gente nas